Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos uma convidada que nos dá muita alegria, Terezinha de Oliveira. Mais de meio século de vida, trabalhando, ensinando, educando, com um único objetivo: ser fiel à doutrina espírita. Terezinha de Oliveira nos dá tanta alegria de estar no programa de hoje, recordando que uma vida na disciplina com a doutrina espírita dá seus frutos. Terezinha, é uma alegria tê-la conosco hoje. Muito obrigada, Nina, por essa acolhida tão fraterna. Obrigada. Terezinha, o que deve ser um centro espírita? E qual deve ser seu objetivo? Bem, uma casa espírita, um centro espírita, ele é um lar de luz. Ele é o local onde nós estudamos, conhecemos a doutrina espírita, que vai nos orientar a vida. Mas é também um ambiente fraterno, é um lugar onde nós confraternizamos, nos ajudamos mutuamente, onde as pessoas combalidas encontram amparo, esclarecimento, consolo, e é ainda uma oficina de trabalho, porque nós temos na Casa Espírita muitas atividades que são benéficas, desenvolvem as criaturas, servem para que nós desenvolvamos o intelecto e também o sentimento.
A casa espírita é uma oficina de trabalho, é um lar de luz, é um ambiente de socorro espiritual. Tantas coisas. Agora, o objetivo primordial, naturalmente, é estudar Kardec para seguir Jesus. Muito bom. Mas, Terezinha, parece que hoje há mais doutores de espiritismo que trabalhadores. Por quê? As pessoas se encantam com a doutrina. As pessoas gostam de argumentar, de polemizar, de pesquisar. E se esquecem de que a lei é de amor a Deus e ao próximo. Isto para algumas pessoas, felizmente, os menos letrados, as pessoas mais comuns, elas se sentem consoladas, esclarecidas e se colocam a servir. Então, embora não tenhamos, às vezes, os mais cultos no trabalho da casa espírita, eles também, os mais cultos, são importantes para trabalhos de estudo, de divulgação. Mas o serviço que a casa espírita requer de amor, de fraternidade, de serviço, costuma ser feito pelas pessoas mais comuns. Inclusive, nós temos uma casa espírita que está com esse problema. Muito intelectualizada, muito estudo, pessoas de posição social muito boa. Entretanto, falta o atendimento na casa espírita, eles não têm, porque as pessoas mais simples não foram bem trabalhadas, não foram atraídas, não foi aberto campo para elas. Então, estejamos atentos a isso, não é? É muito importante. Todos os trabalhadores têm a sua oportunidade, o intelectual e aquela pessoa de uma vida mais simples, mas que tem muito amor no coração para dar. Pois é, o importante é saber o que cada um pode e deve produzir numa casa, não é, Terezinha? Exatamente. A casa espírita deve oferecer a todos nós a oportunidade de empregarmos o nosso potencial, de servirmos naquilo que nos é possível, cada um oferecendo o que tem de melhor. E, naturalmente, a casa espírita socorrendo a todos. Porque é lógico que também colocar uma pessoa muito intelectualizada, de um saber muito grande, a fazer o serviço que um mais simples poderia fazer, seria bom para ele, mas não bom para aqueles que precisam da sabedoria da pessoa mais intelectualizada. O importante da direção não será isto também? Eu creio que essa pessoa mais intelectualizada deverá saber reivindicar a sua função, o seu trabalho especializado, mas deve ele mesmo encontrar um pequeno campo, uma pequena atividade em que ele desça do pedestal e se aproxime do semelhante. É verdade. Eu tenho na nossa casa uma pessoa maravilhosa, é uma dentista e tem muita habilidade, claro, com as mãos. Ela faz questão de bordar trabalhos maravilhosos para que possa render para casa, porque ela sabe fazê-los e ela tem habilidade. Então, esse é o trabalho que ela dá nas horas vagas também. Admirável, não muito é? admirável. A doutrina espírita, em sua filosofia religiosa, alerta sobre a perfeição moral? Sem dúvida, nós estamos encarnados na Terra, nós seres espirituais, filhos de Deus, para um desenvolvimento intelectual e moral. Não podemos... é Emmanuel que fala, né, das duas asas, a asa da sabedoria e a asa do amor, senão o pássaro que somos nós não alça voo, não é? Então eu quero crer que sim, como diz Kardec, o progresso intelectual vem primeiro, porque é o que permite tomar conhecimento, entender as coisas. Mas o sentimento moral é que vem depois, porque nós chegamos a entender o bem e o mal. E aí nós fazemos a nossa opção e entramos na lei de causa e efeito, entramos na consequência daquilo que escolhermos. O objetivo é o desenvolvimento completo, perfeito, intelectual e moral. A religião espírita veio ao planeta como consolador prometido. Jesus prometeu e vem Kardec, né,
como consolador com a doutrina. Estamos preparados para esclarecer, consolar, ou somos cegos guiando outros cegos? Porque é muito nova a doutrina espírita, não? É verdade. Parece que são... não temos 200 anos ainda, 155 anos Muito pouco. do lançamento de O Livro dos Espíritos, se não me engano. Então, é muito pouco tempo para uma doutrina se espalhar e ser perfeitamente assimilada. Mas nós ficamos até admirados do grande progresso. Mas essa pergunta que você fez de consolador, eu gostaria de fazer um comentário. A palavra mais correta dessa passagem que Jesus fala, que se os apóstolos permanecessem nos seus ensinos, ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria um consolador. A palavra não está bem traduzida. O melhor seria o Paráclito, que seria uma espécie de advogado. O advogado é aquele que é chamado para perto para esclarecer, para consolar, para orientar a atividade. Jesus fazia isso com os seus apóstolos enquanto encarnado junto a eles. Agora Jesus estaria retornando ao plano espiritual e ele desejava rogar ao Pai que os bons espíritos viessem para continuarem a tarefa de esclarecer, consolar, orientar, defender, inclusive, das infiltrações, não é? Malévolas e tudo mais. Então, quando traduzimos por advogado, nós entendemos melhor a função que Jesus desejaria. Embora a palavra consolador seja realmente agrada muito, porque nós na humanidade temos tantas dores, lutas e sofrimentos que estarmos consolados, não é? Mas esse advogado não somente consola, ele esclarece, orienta e nos defende. Hoje a Casa Espírita é muito procurada naturalmente para falar com os espíritos. Como nós vamos orientar a esta gleba que chega hoje através da comunicação, de filmes, de televisão, de rádio? Parece que nós estamos lá fazendo plantão para receber espíritos. Como nós vamos defender a Casa Espírita disto? Na casa que eu frequento, o Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, tomou-se uma decisão. Nós temos o atendimento fraterno, acolhemos as pessoas, o entrevistador não atende mediunizado, se for médium, não atende mediunizado, e porque nós queremos, inclusive, ter uma cabeça pensando em torno do assunto. O médium, como disse o Emmanuel, o médium é o coração. Mas aquele que dirige, que dialoga, é a cabeça. Sem dúvida. Senão o fenômeno fica descabeçado. Então, nós vemos assim que na nossa casa não temos o atendimento mediunizado. Não prometemos comunicações de espíritos. Mas é curioso que a pessoa que é o entrevistador, ele é um espírito. Você quer falar com espíritos? Pois não. Agora, se você quer falar com um espírito determinado de alguém familiar seu, amigo, parente que desencarnou, vamos deixar isso para a sabedoria, a misericórdia divina. E nós temos conseguido, o público comparece, recebe o amparo, o esclarecimento, o estímulo, e aí nós encaminhamos o nome da pessoa para a reunião mediúnica, enquanto a pessoa recebe uma pequena preleção e o passe, se necessário. E se houver alguma informação importante, nós procuramos passar. Não dizemos através de qual médium veio, e também dizemos apenas assim, convém que você faça isto, aquilo, outro. Às vezes, uma orientação assim, consulte mais um médico, tire a sua opinião. Quando o assunto é de saúde, não entramos no problema. Muito bom. Então, com esta orientação na Casa Espírita, nós temos conseguido atrair as pessoas, mesmo sem oferecer aquele consultório mediúnico. Nós não temos o médium trabalhando mediunizado. E, entretanto, a nossa casa é intensamente procurada pelas pessoas. Porque nós encarnados também somos espíritos capazes de inspiradamente
Entender uma pessoa, consolá-la, esperançá-la, oferecer aquela fraternidade, aquele acolhimento amigo que a pessoa às vezes está mais precisando do que tudo, não é? Então depende da casa espírita. É verdade que no passado nós tivemos, as casas espíritas eram poucas, os trabalhadores pouquíssimos. Então nós tivemos grandes médiuns que vinham talvez com essa missão, abrindo um caminho, e que trabalhavam, apesar de aparentemente sozinhos, muito bem assessorados espiritualmente, com equilíbrio, com retidão, e ajudaram muitas criaturas e abriram esse caminho. Mas creio que na época atual nós não estamos mais nessa fase. A Ivone Pereira dizia que ela era médium conselheira. Sim. Então, a médium conselheira é o encarnado que conversa, também, não é, Terezinha? Também sempre estamos sob inspiração superior. O entrevistador que vai atender a pessoa, antes ele orou a Deus e ele está com o pensamento elevado. E os bons espíritos transmitem, naturalmente, inspirações, não é? O planeta passa por tanta violência neste momento. Nós vemos a juventude, coisas que ou pelo meio de comunicação, ou então porque realmente passa por uma convulsão, nos assustam. O que a doutrina pode fazer neste momento com os jovens, com as criaturas que correm este risco? Hoje, como sempre, a casa espírita vai oferecer às criaturas aquilo que é o fundamento dela mesma, a casa espírita, a doutrina espírita. Um ambiente de paz, um acolhimento, um aconselhamento, uma difusão de ideias pacificadoras, o alertamento sobre o que causa a violência, quais as consequências espirituais. Criaturas que se deixaram levar pela violência e comprometeram uma encarnação, e se comprometeram para a vida espiritual, vão ter que refazer através de novas existências tão dolorosas. Então, a casa espírita procura prevenir, esclarecendo as pessoas. É o que falta para a humanidade. Eles não costumam, na maioria, as pessoas terem a certeza, primeiro, de que são espíritos e imortais. Então, a casa espírita vai procurar ajudar nesse campo. Segundo, que realmente existe uma justiça divina, dando a cada um segundo suas obras. Nós vamos também na casa espírita aprofundarmos esse entendimento. E vamos receber o estímulo que nós podemos fazer o bem, e fazendo o bem, que há tanta coisa boa ao nosso alcance para realizar, nós podemos equilibrar a balança divina e podemos encontrar uma vida de mais paz. Podemos encontrar apaziguamento dos corações nosso e das outras pessoas. Então, a casa espírita é uma semeadora de paz. Agora, os espíritos, nós sabemos, eles naturalmente estão dentro deste movimento do planeta, acompanhando. O que eles esperam de nós encarnados? Porque sem a colaboração dos encarnados em benefício dos mais enfermos, o que podem fazer os desencarnados? Verdade, eu costumo dizer que os bons espíritos, cheios de amor e de compaixão, querem aliviar as dores da humanidade. Mas eles não têm boca para falar, mãos para trabalhar, pés para caminhar no endereçamento deles, e somos nós que podemos fazer essa parte. Nós, pequenos, que não somos perfeitos, não somos anjos do Senhor, de maneira nenhuma, mas inspirados por esses espíritos superiores, podemos realmente prestar atenção nas pessoas ao nosso redor e fazermos o bem que está ao nosso alcance e nada nos custa. E vamos sentir depois, então, a retribuição do bem semeado, porque é da lei divina, a cada um segundo suas obras, não é? Agora, os bons espíritos esperam de nós o que podemos fazer. Deus não nos pede aquilo que nos é dificílimo e impossível, mas daquilo que podemos fazer, Ele pede tudo. E aqueles que estão na casa espírita,
adoram ouvir o Evangelho, ficam anos após anos, até falam, fazem alguma palestra, mas não vestem a camisa da casa. A gente diz, é preciso em qualquer lugar vestir a camisa. Verdade. Porque a casa precisa estar com a colaboração daqueles que vivem na casa. O que nós fazemos? Porque você está numa casa espírita na direção, eu também. Eu pergunto, eu quero aprender com você, como é que eu posso entusiasmar aquele da casa a vestir a camisa? Estamos trocando ideias entre nós, não é? Nós que temos os mesmos problemas. Sem dúvida. Agora, eu acho que é vestir a libré do Senhor, como eles costumam dizer em termo mais religioso, né? A libré do Senhor, fazemos parte da casa do Senhor. Mas na nossa casa em Campinas, aconteceu uma coisa interessante. E eu gostaria então de contar. Através dos cursos, os companheiros que trabalham no curso, em secretaria, que trabalham preparando o ambiente, ou mesmo fazendo o estudo, a preleção, cuidando do ambiente, da sala onde se vai realizar o trabalho, esses companheiros que estão secretariando, ajudando, eles mesmos começam a chamar companheiros dos que estão fazendo o curso. Aqueles que eles notam perseverante e interessado, eles oferecem o trabalho. Então a pessoa entra para a iniciação, e quando chega mais ou menos no fim do ano, já os próprios companheiros chamaram. Você não quer cooperar conosco? Você está indo para o 2º ano, para o estudo de mediunidade, que é na quinta-feira. Segunda-feira você fica conosco. Venha nos ajudar aqui. A pessoa se acostuma. Ajudar na biblioteca, ajudar no som, ajudar a dar os anúncios. E a pessoa vai se entrosando normalmente. Porque quando ela fizer 3º, 4º ano, ela estará em condições de se entrosar num grupo mediúnico. Terá mais condições. Haverá cursos para se preparar para a exposição doutrinária, para a aplicação de passes. Então, muita coisa ela vai aprender ainda. Mas desde que ela entra na casa espírita, os próprios companheiros dizem, fica conosco, me ajuda aqui. Oferece a camisa. Oferece caminho. É só perceber que a pessoa está interessada, perseverante, e eles já convidam. Então, nós não temos tido muito problema de sucessores, continuadores, porque a equipe cresce. Isso é importante. Nós vemos que a ciência está buscando... Me perdoe, eu vou interrompê-la um pouquinho, porque me recordei que eu só falei da parte doutrinária, de estudos, mas, em verdade, em relação à parte assistencial, os nossos grupos da casa, todos eles são convidados a se interessar por um setor assistencial da casa, contribuindo com alimento, contribuindo com algum recurso. Não é obrigatório, mas é falado em todos os grupos. Então, desde os cursos, eles ficam conhecendo a obra assistencial e ficam colaborando. E nós pedimos sempre, quem quiser ser voluntário, temos um departamento para preparar o voluntário, para acolher o voluntário dentro do que ele saiba e possa realizar. Então, é todo um trabalho. Eu citei primeiramente o espontâneo, fraterno, que o próprio grupinho faz, atraindo alguém. Mas a casa também tem a sua programação, abrindo campo de serviço. A ciência tem... Nós sabemos que a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Mas muitos se detêm na ciência para a explicação da filosofia espírita. E muitas vezes a ciência discorda. Bem, eu estava lembrando que Allan Kardec diz que a ciência e o espiritismo caminham juntos. A ciência estuda as leis do mundo corpóreo e o espiritismo estuda as leis do mundo espiritual. E às vezes acontece que chega a um ponto que a ciência diz, não vou mais além, porque ela não pesquisa além da matéria, enquanto que a doutrina espírita continua pesquisando a realidade da vida imortal e suas leis e consequências. Então, a ciência às vezes não pode nos acompanhar.
E quem for espírita, o cientista espírita, terá a orientação espiritual para saber até que ponto ele vai em pesquisas, em realizações ou não. A questão, por exemplo, dos embriões. Algumas pessoas dizem assim, os cientistas estão congelando embriões e muitos embriões depois não serão utilizados. Será que há espíritos ligados àqueles embriões porque a ligação do espírito com o corpo é desde a concepção? E veio a doutrina espírita mostrando que existem espíritos que supervisionam. E não é só porque o homem resolveu juntar as duas células iniciais que o espírito fica obrigado a vir. Estará preso de modo algum, não é? Seria uma coisa... Agora, se resolvem colocar aquele embrião em algum lugar para desenvolver, aí um espírito se dispõe a ligar-se. Com esse conhecimento, nós podemos entender a ciência nas suas pesquisas, não proibi-la. Os próprios cientistas devem encontrar um equilíbrio moral até onde vão, e nós espíritas estaremos, sem contestar, sem brigar com a ciência, estaremos aproveitando os desenvolvimentos, os aperfeiçoamentos que a ciência consegue realizar. Você me fez lembrar em Missionários da Luz, quando a irmã está a ponto de abortar, o espírito é amparado para, se ela continua a gravidez ou se vai abortar, eles amparam este espírito na espiritualidade. Ora, há uma equipe que ampara o espírito. Como não iria amparar estes embriões também? Certamente. Há uma supervisão superior. O homem tem a liberdade de experimentar, de trabalhar, mas ele não vai além de um certo limite. Ou o plano espiritual não fica na dependência dos caprichos e dos enganos da criatura humana, não é? Terezinha, uma última pergunta, e você é da nossa época. Se estuda hoje mais em jornadas espíritas e em congressos do que na casa espírita. Muitos não estão nem frequentando a casa espírita, mas são congressistas de janeiro a dezembro. O que é que você me diz sobre isso? É curioso, eu não tenho muita participação em congressos. Eu estou mais ligada à casa espírita, a palestras, quando me convidam, e na casa espírita o setor a coordenadoria minha é de estudos e divulgação doutrinária. Então eu estou muito ocupada em preparar as novas gerações, passar... claro que eu poderei participar de um congresso, de um seminário, de um debate, mas eu não estou tão ligada a isto. Se houver companheiros que estão trabalhando mais nesta área, eu diria que eles também estão produzindo alguma coisa de bom. Talvez não seja todo o serviço, como a minha parte também não é o todo. É uma tarefa para cada um. E algumas pessoas são atraídas mais por esse campo geral de estudos, porque gostam do debate, da investigação, enquanto que outros preferem chegar às vias de fato, quer dizer, o que eu posso realizar, o que eu posso realizar junto ao povo, não é? E de forma que eu não ficaria contra os companheiros que, por enquanto, ainda estão preferindo esses estudos, os congressos. Mas eu rogaria que as decisões, as conclusões a que eles chegassem, viessem em ajuda, em colaboração, enriquecimento para o serviço do dia a dia da Casa Espírita. Terezinha, hoje, dando uma continuidade ao programa passado, nós vamos perguntar a você sobre médiuns e espíritas. Porque médiuns nós somos todos, mas médiuns espíritas, vamos focalizar esse assunto. E ninguém melhor do que você para uma coisa sim. Tente de voltar ao convívio com o nosso público de Vida Além da Vida
E esta pergunta que você acaba de fazer é muito interessante. Falemos inicialmente de médium e médium espírita, não é? A médium é aquela pessoa que possui uma faculdade natural para se comunicar com o plano espiritual, com os seres espirituais invisíveis, mas reais. É uma faculdade humana, é uma disposição orgânica, como explica Allan Kardec, que permite à pessoa se expandir perispiritualmente, expandir o seu corpo espiritual e entrar em contato com os espíritos, porque espíritos somos nós também. Apenas estamos limitados à manifestação através do corpo, mas transcendendo ao corpo, nós voltamos a funcionar como seres espirituais e por isso podemos captar a presença dos espíritos, sentir o seu pensamento, captar também o seu sentimento e intermediá-los para o mundo físico. Todos, de certa maneira, podemos fazer isso, mas muito ocasionalmente, esporadicamente, porque nós viemos para encarnar, para trabalhar neste mundo. Mas alguns têm essa possibilidade maior, justamente para nos darem a certeza da vida imortal, do que nos aguarda, como é o lado de lá, enfim, para que não andemos às cegas enquanto encarnados no mundo. O médium espírita entende muito melhor o que se passa consigo mesmo. Ele sabe entender não só aquela sensação, aquilo que lhe vem, o que me aconteceu, ou se perdi a consciência, que é o comum dos médiuns que não sabem de doutrina espírita. Mas o médium espírita, ele estuda, ele aprende, ele exercita, ele consegue controlar essa manifestação, dar ou não passividade, então ele consegue trabalhar com um objetivo maior de progresso, de fraternidade. Então o médium espírita está mais aparelhado para lidar com a sua faculdade, que é natural, que é uma disposição divina e, entretanto, nem todas as pessoas estão habilitadas a trabalhar acertadamente. O médium espírita tem esta, vamos dizer assim, esta superioridade. Não é que ele é superior ao outro, né? de conhecimento que a doutrina espírita oferece. Então, ser médium espírita é saber o que está fazendo, o que está sentindo, como se comportar diante da manifestação espiritual. Por quê? Para quê? Como? Eis aí tudo que o espírita aprende para lidar com a sua sensibilidade. E nos DVDs você fala sobre perispírito, sobre espírito, sobre matéria. Fale-nos dos seus DVDs. Exatamente. Nós desejávamos partilhar com as pessoas que procuram a casa espírita o conhecimento ordenado da doutrina espírita. Allan Kardec visualizava a casa espírita como uma difusora desses conhecimentos, preparação, partilha desses conhecimentos. Então nós idealizamos curso de iniciação ao espiritismo para dar uma base de conhecimento, quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos depois. E o segundo ano, o primeiro ano nós chamamos de iniciação ao espiritismo. O segundo ano é mediunidade. Vamos dar alguns informes sobre mediunidade e oportunidade para a pessoa exercitar os primeiros exercícios da sua sensibilidade, da sua mediunidade. Porque o médium que não sabe, coitado, ele se emaranha. É a mesma coisa que uma pessoa que não conhece eletricidade se pôr a trabalhar com ela. Força admirável a eletricidade, se você souber as leis que regem esse fenômeno. Também a mediunidade é admirável, canal espiritual, providencial que Deus estabeleceu para intercâmbio entre os chamados mortos e aqueles que se consideram vivos. Então, a mediunidade é também algo importante, mas tem suas leis que precisamos conhecer. Então, o segundo ano nosso trata da mediunidade. E o terceiro ano
nós temos ainda reuniões mediúnicas e temos um curso extra que é Estudos Espíritas do Evangelho. Então, agora sintetizando. A primeira coleção? A primeira coleção nossa foram sobre DVDs do curso Iniciação ao Espiritismo. Segunda. Nós temos 12 DVDs, e correspondem a 35 horas de aulas. E a segunda? A segunda foi sobre mediunidade, que ainda não foi lançado. Já está em preparação, sairá no segundo semestre deste ano. Então precisa aproveitar e comprar a primeira. A primeira! Já, que está para à venda nas boas livrarias, nas livrarias espírita e na cultura também, né, Cultura, Terezinha? na Saraiva, eles possuem sim para venda aos interessados. Mas antes disso, agora em abril, nós deveremos lançar Estudos Espíritas do Evangelho. Eu digo que eu tenho um carinho especial por esse livro, que agora conseguimos filmar todas as suas aulas, e são 33 aulas. Curioso, né? Parece a idade de Cristo, Estudos Espíritas do Evangelho, mas nós temos um carinho especial, porque o espírita geralmente conhece mais o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse curso, que está agora sendo feita uma coleção de DVDs, nós estamos procurando dar uma visão da Bíblia, como era o povo hebreu, como era a sua estrutura social, quais as suas primeiras preocupações, para que nós possamos depois entender quando entra Jesus. É muito Quem importante. a Jesus? Jesus era um judeu. Claro. Não é? Então, ele era da tribo de Judá. Nós vemos que nós temos que entender Jesus no seu tempo, na sua época, no seu povo. E por isso eu tenho muito carinho, porque depois que nós começamos a falar de Jesus, nós enfocamos Jesus segundo as informações espirituais que temos, não é? Que tornam Jesus bem próximo de nós. Não endeusamos Jesus, mas reconhecemos em Jesus o guia e modelo para a humanidade que Deus enviou à Terra, não é? E também nós começamos a aprender por que Jesus agiu desta maneira, o que ele falou, o que significa, que fenômenos foram aqueles? São milagres, derogações das leis divinas, ou são fenômenos que podem ser explicados? Então, nós fazemos todo esse estudo dos feitos de Jesus e dos seus ensinos, sermões, parábolas. Eu sou encantada. Vamos aguardar. Eu sou encantada por estudos espíritas do Evangelho. Agora, vamos perguntar a você. André, nós sabemos pelos estudos e que há muito animismo à parte, por exemplo, das comunicações mediúnicas. Os médios são confiáveis na sua comunicação totalmente no que dizem, Terezinha? A manifestação dos espíritos através dos médiuns encontram o campo mental, encontram o campo afetivo, encontram os condicionamentos da pessoa humana. O médium, justamente por isso, precisa se exercitar, aprender, aprimorar-se, para conseguir captar e transmitir a presença e a mensagem dos espíritos da forma mais correta, mais pura. Alguma coisa sempre haverá do médium na manifestação, porque fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Entretanto, o que não queremos é que o médium esteja sugestionado ou que ele esteja focado em problemas e situações suas anteriores, pessoais. Nós queremos que o médium esteja equilibrado, saudável, emocionalmente bem, para que ele possa, então, sentir, perceber, captar a presença espiritual, seja de um espírito elevado, seja de um espírito sofredor em necessidade, transmitir essa presença sem se desequilibrar. Agora, a psicografia, por exemplo, tem trazido tantas revelações e que virou moda depois do sucesso de Chico. Então, como nós vamos fazer esta separação? Porque é difícil.
É verdade. Nós temos que fazer aquela análise rigorosa que Kardec recomenda para qualquer manifestação de espírito. E saber a natureza do espírito que está falando, pelo que ele diz, como diz, os sentimentos que inspira. Então, se nós analisarmos cada comunicação, conhecendo a pessoa do médium, como ele é, o que pensa, como age, e vemos a comunicação, e nós teremos condições de saber a natureza do espírito ou a interferência que houve do campo mediúnico. Mas eu diria, como eu trabalho com a mediunidade no nosso 3º ano e também em reuniões, e a vida inteira trabalhei nesse campo, eu diria para você que não é tanta assim a interferência, não. Talvez do médium despreparado, do médium que não teve uma ajuda, mas, um Terezinha, equilíbrio. nos livros editados que nós temos, por exemplo, até livros referentes a Chico. O Chico disse, o Chico falou. Não, um momentinho. Aí já... Não, nós estávamos falando de um trabalho sério, de um trabalho responsável. Na casa espírita, bem orientada, os médiuns não têm nenhum interesse de aparecer, as reuniões são privativas. E o médium não está exposto à mídia. Então, o trabalho é muito sincero. Está mais policiado. Não tem objetivos outros. Agora, estes médiums que começam a lançar os seus livros e aparecer, eles têm uma grande responsabilidade que só eles vão poder responder. Até que ponto é sincero, é real aquilo que produzem? E a nós espíritas que estamos recebendo essa enxurrada de tantas obras, nós devemos analisá-las segundo a doutrina espírita, não é? Nós temos que fazer uma análise. Kardec fala da publicação de obras espíritas, de mensagens. Ele dá toda a instrução que devemos ter. Mensagens corriqueiras, são repetitivas, não precisariam ser publicadas. Por exemplo, veio um livro novo. Um espírito designou escrever esse livro psicografado. Nós temos que conhecer esse espírito. Eu diria que precisamos conhecer o médium e o espírito, não é? Porque como vamos saber a verdade? Por exemplo, muita gente me pergunta pela aproximação que eu tive de Chico. Mas é o Chico que comunica? É o Chico que está dizendo isso? Eu tenho que me perguntar, Chico diria? Exatamente. É o que nós dissemos. O que os espíritos dizem, a forma como dizem, e naturalmente nós temos que ver os sentimentos que eles inspiram. Por exemplo, obras em que os espíritos falam mal dos espíritas. Só pode ser algum espírito mal, porque um espírito bom não fala mal de ninguém. Eu também acho. Não é? Então está falando mal dos espíritos. Que espírito é esse? Por que essa obra? Qual o interesse? Que valor tem? Então vamos deixar de lado estes livros duvidosos e vamos saudar o aparecimento de livros bons, de livros de estudo, de livros mediúnicos. E que nem precisem ser mediúnicos, também, por exemplo. Não precisam, não é? Vamos analisar e de examinar e de tudo retende o que for bom. Os seus DVDs e a sua coleção não é mediúnica, mas deve ter sido inspirada, não, Terezinha? Eu tenho aprendido ao longo dos anos a reconhecer a inspiração e proteção espiritual, que eu não percebia tanto, eu simplesmente estava interessada em divulgar doutrina espírita. Mas quero crer que realmente alguns enfoques no campo evangélico e algumas colocações que ajudam a entender o fenômeno da comunicação dos espíritos, realmente. Mas sabe, são 50 anos, 20 dos quais foram passados quase que discretamente, sem saber. O material foi sendo aprimorado ao longo de anos. Agora a pessoa começa a conhecer espiritismo e daí a um ano, não quero desmerecer ninguém não, porque pode acontecer de alguém já ser um grande trabalhador que em um ano de vida na Terra já está produzindo, não é? Entretanto, muitos não estão preparados, é um assodamento. E isto em parte é porque existem aplausos, existe recepção e existe lucro.
lucratividade. Eu posso lhe dizer que os nossos livros, nós doamos inteiramente os direitos autorais para a nossa editora, que aplica depois nas obras necessárias. Isso é importante. Esse é um característico do movimento espírita, que os escritores, mesmo que se o livro seja mediúnico, ele não está recebendo direitos autorais. Mas quando perdermos esse equilíbrio, eu já não respondo pelas coisas. O Chico dizia que o espiritismo não podia ser elitizado. Elitizado assim, ficar só para uma camada que o entendesse profundamente. Nós vemos que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entender o livro dos Espíritos. Tem dificuldade. Então, não elitizar, mas esclarecer, trazendo ao entendimento da pessoa mais simples, não é, professora? Exatamente, porque nós podemos explicar as leis da vida, que não são tão complicadas assim, com palavras simples. Nós podemos sintetizar o entendimento espírita para a pessoa. Agora, é interessante, Nena, que muitas vezes a pessoa que não tem tantas letras entra na casa espírita Sabedoria. E começa a trabalhar, e começa a servir, e começa a aproveitar as explicações. As pessoas que a conhecem, depois de 2 anos, dizem, essa pessoa fazendo tudo isso, como é que ela sabe todas estas coisas? Porque a pessoa assimila. Conhecimento atávico, né? Ele conhece, ela já possui algum conhecimento anterior e ela assimila. A casa espírita oferece campo para a pessoa se exercitar. Na casa espírita, a pessoa que é o adepto, ele não fica só assistindo, ele é conclamado a fazer também, a fazer uma oração, a explicar um texto. Claro que ele começa aprendendo primeiro, mas depois ele também já é um repetidor de doutrina. Ensinar, sem dúvida. E algumas pessoas, às vezes, entram na casa espírita com muitas limitações de cultura, de conhecimento. Entretanto, às vezes, 3 anos depois, alguém chega na casa de espírita e diz assim, mas é fulano? Eu conheço fulano, mas fulano fazendo isso, olha como ele está se apresentando, olha que desenvoltura. A casa espírita, ela desenvolve o intelecto e a parte moral das pessoas. Agora, nós vemos que se usa hoje o nome de espiritismo até nos postes, nas faixas, prometendo casamento, prometendo união, prometendo lucros. Tudo o espiritismo oferece, até terapias indevidas, querendo ser incluídas numa casa espírita. Parece que vulgarizando o nome do espiritismo, tudo pode. Não separando o que é realmente uma coisa ou outra, práticas espíritas ou promessas que nós não podemos fazer se tivermos conhecimento. Como vamos, através da divulgação, ou programas como este, ou até em DVDs, separar o que é espiritismo, o que é espiritualismo, o que é outras terapias, o que são outras terapias? Bom, nós temos realmente muito trabalho pela frente, não é? Muito. O trabalho primeiro é na casa espírita, nós apresentarmos a doutrina tal qual ela é. Conhecimentos filosóficos, principalmente porque científicos não temos tanto, o nosso campo brasileiro não é tanto assim. E morais, que nós apresentemos a doutrina espírita com correção. E atendamos as pessoas dentro dos parâmetros da doutrina espírita. Que não deixemos a casa espírita desviar-se para aparências, para rituais, para condicionamentos exteriores. Mantenhamos a casa espírita trabalhando acertadamente, equilibradamente. É o que nós podemos fazer. As pessoas virão e aprenderão conosco o que é correto, não é? Agora, não tenhamos a ilusão de que nós vamos conseguir manter realmente a doutrina espírita indene de todos esses problemas. Sabe por quê que eu digo isto? O próprio cristianismo não sofreu deturpações? A mensagem maior através do Cristo? Então, vamos fazer o possível para mantermos a doutrina espírita bem conhecida
e bem praticada. E o restante, deixemos nas mãos da sabedoria divina. Mas antes você disse que realmente às vezes há aquele conceito. Quando os evangelhos de Jesus foram deturpados, foi pela ganância, pelo interesse. Isso é que Mas nós devemos também tomar pela cuidado, ignorância. né? Também, Agora, né? o interesse pessoal, realmente você tem razão. Porque quando não há interesse pessoal particular, as pessoas não ficam na casa espírita, porque elas não lucram nada. Não lucram. Então, elas deixam a casa espírita para os idealistas, os sinceros. Você termina nosso programa com uma mensagem. A casa espírita é para os idealistas. Não deve ser nem para aqueles que querem aparecer nem lucrar. Exatamente. Não é, Terezinha? Terezinha, dando continuidade à nossa terceira parte do nosso assunto tão querido com você, nós vamos lembrar, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, era também um educador. Não há um profundo significado nessa relação do espiritismo e da educação? Eu diria que sim. Inclusive, poderíamos lembrar que Jesus também foi o mestre, Também. não é? A missão é sempre essa, de educar, de conseguir fazer que a criatura desenvolva o seu eu de um modo acertado para produzir o bem, errando menos e acertando mais. Então, Kardec, como um grande pedagogo que ele foi, toda a obra dele, quando ele entrou na pesquisa dos fenômenos espíritos, fenômenos mediúnicos, todo o interesse dele era justamente para que a criatura humana encontrasse o equilíbrio, sabendo das suas razões de vida, quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, como devemos agir, para onde iremos depois, para saber então como se comportar, para saber o certo e o errado. E Kardec agiu como um grande pedagogo, porque ele sabia que as criaturas não podem assimilar tudo o que alguém entendeu, percebeu, descobriu. A pessoa tem seus limites, tem suas necessidades. Nós temos que chegar à criatura para procurar estimulá-la, para que ela mesma encontre as conclusões acertadas. Então, Kardec procurou colocar o conhecimento das leis divinas sobre reencarnação, lei de progresso, a comprovação da existência do espírito e sua imortalidade. Ele procurou colocar isto de uma forma didática, simples, esperando então que as pessoas que quisessem se interessassem, assimilassem e aplicassem em suas vidas. E é isso que nós podemos fazer também. Nós estamos procurando conhecer a doutrina espírita, que é tão esclarecedora. Estamos procurando nos informarmos para agirmos melhor, para errarmos menos. Nós estamos procurando, com a doutrina espírita, sermos realmente filhos de Deus. Nós temos essa natureza imortal, espiritual, mas ainda não sabemos como agir adequadamente. E a doutrina espírita coloca ao nosso alcance o conhecimento da nossa verdadeira natureza e das leis divinas sob as quais nós estamos vivendo, encarnados ou não. A nossa Terezinha tem uma coleção de 12 DVDs em que são 35 horas de estudo sobre estas leis maravilhosas que nós precisamos nos educar também, se quisermos educar alguém, não é? Como se educa alguém se não se é educado. O professor também é responsável pela educação moral e espiritual dos alunos. Numa casa espírita, numa instituição espírita, certamente. Numa escola comum, numa escola do mundo, eu não sei se ele consegue ter toda essa responsabilidade. Mas na casa espírita é indispensável, porque aquele educador da infância na casa espírita, ele não está pensando só em passar algumas informações de doutrina espírita, de evangelho, para as crianças ficarem informadas. Ele está querendo formar caracteres, sem dúvida.
Então, a educação propriamente dita, o desenvolvimento da criatura, na parte moral, é o objetivo, sim, do educador espírita. Agora, as aulas sobre religião não seriam benéficas para a condição do ensino no Brasil? Será que temos professores isentos de opinião tendenciosas? Porque nós não diríamos estudar professores evangélicos, professores espíritas, professores católicos. Ensinar religião. Religião. É uma grande dificuldade, porque teríamos que definir qual religião é indicada. Todas nas aulas. Mas aí nós fazemos uma confusão na mente infantil. Porque a mente infantil não está preparada para receber ao mesmo tempo as informações daquela outra religião. Ela vai ficar perguntando, mas qual, como é que eu gosto, olha quanta coisa junta. E ela vai perder a referência. Por exemplo, mas as escolas... E nós também entramos num campo que é familiar. E normalmente o jovem, ele fica na idade infantil, é levado pelos pais. Mas quando chega a juventude, diminui o número. Sim, se não houver na casa espírita um tipo de reunião para os jovens que seja mais atraente para ele. Nós não podemos modificar a humanidade. E nem todas as pessoas vão ter aceitação para as ideias espíritas, mesmo que os pais tenham encaminhado na infância. Então, nós temos que respeitar essa liberdade das pessoas e tornar a reunião para jovens na casa espírita mais atraente. Na nossa casa espírita, lá em Campinas, os adultos interferem o menos possível, mas há uma programação. E os jovens estudam a doutrina, eles dialogam, eles procuram participar das atividades assistenciais da casa, dos eventos que possam acontecer, das palestras mais importantes. Então, se o jovem tiver um campo de participação na casa espírita, não ficar isolado na sala da mocidade... Isso aqui é difícil. Não podemos dominar os jovens, intervir, querer bitolar os jovens, mas devemos, sim, abrir o campo para eles. Nós não temos tido atualmente problemas com mocidade em nossa casa. E é verdade que o número é menor, porque a vida aí fora, nessa fase de estudos, de faculdade, de conseguir o primeiro emprego e uma série de lutas, os primeiros namoros, é difícil. Nós não podemos competir com tantas necessidades e atrações do mundo lá fora. Mas trabalhamos pelo menos com aqueles que ficam. Às vezes, aqueles outros que não estiveram conosco na mocidade, se a semeadura foi boa na infância, quando a idade adulta vem, eles retornam à casa espírita. Quando vem, às vezes, a dor, o sofrimento. Eles retornam à casa espírita. Quando passa aquela fase, quando eles se assentam um pouco mais, ou quando eles se defrontam maiores problemas, a semeadura ficou. Eles sabem o caminho. Então, até certo ponto, nós compreendemos que nós não podemos ter uma juventude tão numerosa como temos de adultos ou de crianças. É próprio dessa fase da mocidade. Nós vemos que o educador era uma profissão mais respeitada que é hoje. É exatamente pelo momento que o planeta está atravessando, os povos, essa liberdade que o jovem tem, o desafio do hoje e agora, que o educador ele enfrenta esta situação, não é despreparo do educador ou é despreparo do educador? Ou é esse momento difícil? Eu acho que várias causas concorrem e não uma só. Eu penso que um dos fatores, inclusive, que concorreu para isso foi uma certa perda de credibilidade da Igreja Católica. Ela perdeu campo
Antigamente nós tínhamos a Igreja Católica dando base de sustentação para a sociedade, todos mais ou menos com o mesmo costume da oração, por exemplo, como você falou agora há pouco, Diária. na escola, não é? Nós hoje não encontramos campo para isso, está muito dividido. Nós estamos numa fase de grandes mudanças. Nós não podemos, o próprio governo não estabelece programas os mais adequados para a educação e não nos cabe interferir nisto, a não ser como cidadãos. Então, como na casa espírita, nós devemos fazer o melhor que nos for possível. E quem sabe também o nosso modo de educar, de dirigir, de lidar com as crianças e com os jovens acabe repercutindo. Nós não sabemos se algum dos jovens ou criança que estudou conosco, às vezes vai ser futuramente um professor, um diretor de escola, vai ser um político que vai entrar na área da educação. Então, nós estamos numa semeadura importante, possível. Nós estamos fazendo o que nos é possível. Mas a gente vê que, por exemplo, nos vestibulares, as carreiras que são mais procuradas não são, por exemplo, a da educação, as carreiras são mais aquelas do momento, do hoje, é agora. A que pode ser mais lucrativa. A que pode ser mais lucrativa. Assim, o professor perdeu o seu status. Perdeu. O professor era respeitadíssimo. Mas também, repare, agora está me ocorrendo a ideia. Antigamente, quase ninguém estudava. Eu me recordo no meu tempo de jovenzinha, de meninota, o que havia para jovens para estudar? Somente o ginásio, e olhe lá quando podia. O normal, quem sabe, não havia na nossa cidade. Então, o professor que sabia alguma coisa, ele era muito cotado e respeitado. Hoje em dia, todo mundo sabe muita coisa. Então, aquela questão de respeitar o professor, o aluno muitas vezes está contestando mesmo e achando que o professor não está à altura do que ele pode, do que ele tem. E talvez tenha razão. Então, são problemas da época que nós estamos vivendo. Mas no meio dessa aparente barafunda, dessa confusão, uma vez que a gente persevere no que nos é possível fazer, eu digo assim, o restante Deus sabe. Porque nós não somos os construtores de tudo. Naturalmente, acima de nós, e conhecendo e sabendo desses problemas, estão esses grandes espíritos, ministros de Deus, que eles sabem a necessidade humana. Eles têm uma visão superior à nossa. Então, a nossa confiança está aí. Claro, não vamos dizer, Deus sabe e pronto. Não, estamos fazendo a nossa parte, o que é possível, mas não temos ilusões. Nós não podemos consertar a sociedade repentinamente. Isso não. Nós não estamos dando um exemplo, dando uma colaboração e notamos as dificuldades tão grandes. Mas agora me ocorreu um pensamento também. Os pais, quando assumem a obrigação da maternidade, da paternidade, muitas vezes não estão preparados para isso, não é? É o que acontece. Na grande maioria sempre foi assim. As pessoas estão pensando nelas mesmas em serem felizes, casam e aí tem os filhos. E de repente está com um ser ali que você não sabe nem o que fazer com ele. E nos dias de hoje as crianças nascem tão espertas e lidam com um mundo de tanta tecnologia, não é? Então está difícil para as próprias pessoas fazerem uma educação à altura. Quem souber, quem puder, quem estiver alertado, faça o melhor ao seu alcance. Agora, será que, com todo este processo, nós vemos que antigamente nos lares, quando principiava a criança, ela não era só levada para a creche ou para as escolas, em qualquer camada social. A mãe é que educava até que ela pudesse ir para uma escola. Mas a mãe precisa trabalhar hoje em dia, porque senão não dá para manter a casa. Mas às vezes, a grande maioria... que é a falta da mãe no lar sim, que esta educação deteriorou? Em parte, eu concordo. Mas é um problema da nossa época.
Porque antigamente o que o marido ganhava dava perfeitamente para sustentar a casa. E com mais filhos. E com mais filhos. E por que será? Mas mudou. Hoje em dia não é possível. Então nós estamos diante dessa realidade. A mulher, com grande frequência, precisa trabalhar também. Não é a questão dela querer se realizar só, não. É uma questão de sobrevivência. Notamos, por exemplo, num outro setor em relação aos idosos, à velhice, os pais que ficam velhos e às vezes têm de ser colocados numa casa de repouso. Que a filha trabalha, o marido trabalha, a mulher trabalha. Eles amam, eles querem ajudar, mas eles não têm como. Eles não podem pagar uma pessoa para ficar com ela. Né? Ela termina, se com dinheiro, numa casa de repouso. Sim. Se não, é nos comuns das casas dos asilos. Isso. Agora... Então, o que nós estávamos querendo dizer é que nós estamos numa fase de grandes mudanças na vida social. E é claro que nós estamos com desarranjos de vida. Nós não estamos tudo acomodado, tudo marchando bem. E, então, o que nos cabe fazer? Calma, faça o que estiver ao seu alcance, procure proceder acertadamente. Não é que a gente vai deixar nas mãos da divindade. Não, eles precisam de nós. Dizer, os espíritos vão resolver o problema. Não, os encarnados têm que resolver o problema dos encarnados. Do mundo corpóreo. É de hoje. Mas como são causas muito superiores à nossa capacidade imediata, eu posso certamente ter a certeza, Deus sabe. Deus no sentido de as inteligências superiores, comandadas pelo nosso Criador, que sabem do porquê disso tudo. Tanta gente, tantas transformações, tantas mudanças no campo social, tudo junto. Como é? O que vai acontecer conosco? Calma, faça a sua parte. O restante nós não somos ainda tão capazes para resolver. Façamos o que soubermos. Em relação à educação na casa espírita, a educação pode levar para o bairro, para socorrer uma escola lá no bairro, fazer um atendimento, faça. Mas não faça esperando que você vai resolver o problema já. Você está semeando, você está exemplificando, você está... agora me ocorreu também uma outra imagem. Há uma historinha, né, aquela que diz assim que houve um incêndio na floresta e uma andorinha molhava as asas na água de um regato e saía para o fogo, voava para o fogo e aspergia as gotinhas que ela tinha levado. E disseram para ela, o que é que você pensa, que você vai apagar esse incêndio com essas gotinhas de água? Ela disse, mas eu estou fazendo a minha parte, é só isso. Se cada um fizer um pouquinho, nós temos a chance. Como nós vamos ajudar um jovem casal, por exemplo, cheio de sonhos agora? Arranja uma namorada, casa-se e é aquele problema que nós estávamos falando. Um só não dá para sustentar uma casa, porque hoje uma casa tem muito aparelho elétrico, muita coisa que não tinha antigamente, para facilitar a vida do mundo moderno. Ela sai. A jovenzinha é espírita. Como nós temos que conversar com esta jovenzinha espírita antes dela ter filhos? Para que o problema não caia na criança, que já vai direto ou para a casa da vovó ou para a creche. Ah, meu bem, Nena, você está me propondo para mim mas eu estou a solução pedindo. dos problemas da vida que eu não sei resolver, Mas não. nós estamos num bate-papo. Porque uma das coisas é essa, por exemplo, não tenha filhos ainda. Você não está preparada, vai acontecer assim, assim. E outra coisa é a programação espiritual que diz, fulano precisa nascer. Precisa. Como eu vou saber Não o que pode. é o melhor ou não é? Eu calo a minha boca e procuro ajudar no que for possível ao jovem casal. Olha, você vê que nós Porque nós estamos entrando num campo muito pessoal. Pessoal. Das condutas de cada pessoa. Eu só posso dizer que a doutrina espírita
nos esclarece de modo geral. As aplicações pessoais vão depender de cada pessoa. Em relação à vida social, vai depender do governo, vai depender das comunidades, não é? Então, nós espíritas não dá para entrarmos nesse campo. Você disse agora um ponto também cruciante. Depende dos governos, da sociedade, das editoras espíritas, dos livros espíritas, da educação de jovens, dos conselhos às mães. Terezinha, é muita coisa. As eleições se aproximam. Como vamos votar? Temos educação para as eleições, para eleger nossos eleitos. Aonde vão empregar o dinheiro? A nossa responsabilidade vai crescendo com o conhecimento. Vai crescendo. Ser espírita antigamente, eu sei porque na nossa casa espírita se faziam reuniões, era da casa dos avós do Galves, do meu marido. As reuniões espíritas lá no Centro Espírita União era assim, porta fechada, janela fechada, mãos em cima da mesa e vamos receber o espírito. Passaram-se 40 e tantos anos. A nossa casa não pode mais fazer só isso. Educar, ensinar a pensar. É um problema para nós que viemos desse outro tempo. Você não acha, Terezinha? Eu acredito que me acostumei a aceitar que na casa espírita, aberta assim agora ao público, nós estamos passando aos nossos companheiros com a doutrina espírita, procurando explicá-la, colocá-la ao alcance de todos, e com a nossa exemplificação singela de uma vida correta, de uma vida dedicada ao ideal, nós estamos procurando dar a nossa contribuição. Nós não temos condição de resolver todos esses problemas. Então, também não precisamos nos inquietar. Tem na Bíblia diz assim, não temas pequeno rebanho. Não temas pequeno rebanho, porque o Senhor está supervisionando. Então, nós estamos sabendo das lutas. Nós estamos no meio de um mar tumultuado. Revolto. Mas nós temos um farol divino. Que é Jesus. Nós temos uma luz, nós temos uma direção, nós temos uma segurança de sustentação no meio disso tudo. Poderemos ter lutas, problemas, dificuldades, mas nós não morremos, todos nós aprendemos e das lutas chegaremos a uma conclusão. Por exemplo, é que nós estamos num assunto fora propriamente de espiritualidade. Nós estamos pensando nos problemas humanos, políticos, sociais, não é? Entramos nesse campo. Então, nós diríamos assim, por exemplo, as grandes nações recentemente enfrentaram um colapso e que elas estão começando a perceber que se não se ajudarem mutuamente, que só o egoísmo, só pensar em si, não vai resolver os problemas. Então, Deus sabe. E através de caminhos que nós não conhecemos, que Emmanuel diz assim, Deus tem estradas onde o homem não tem caminhos. Sem dúvida. Então, nós estamos vendo aí para nós, não tem caminho. Não tem. Mas Deus tem uma estrada que, através das lutas de progresso dos seres imortais que somos, vão ser encontradas. A humanidade vai chegar a se organizar melhor. Esse mundo vindouro, essa nova geração que nós estamos esperando, um planeta de regeneração, vai se formar com o amadurecimento, com o desenvolvimento das criaturas, que estão, às vezes, de momento, extrapolando limites, não observando normas de vida, e que enfrentarão consequências e amadurecerão, e aí se instaurará um mundo melhor. Não há outra saída. Não há outra saída. A Terezinha está dando realmente a solução. Não há outra saída senão se educar, se evangelizar e deixarmos de sermos tão egoístas. Porque é o egoísmo
que é a chaga da humanidade e ele tem que terminar. Nós tivemos uma alegria muito grande de ter você conosco, Terezinha. Muito obrigada, digo eu. Papo que extrapolou para toda parte. Para toda parte, mas conversa é assim. E nós estávamos conversando de nossos problemas, não é, Terezinha? É verdade. E você participando. Até a próxima semana, se Deus quiser, com Vida Além da Vida. Eu tive a felicidade de mudar para Campinas no ano de 1956, logo em janeiro, e chegar ao Centro Espírita Allan Kardec. Foi uma felicidade, porque parece que estávamos aguardando essa oportunidade de um ambiente estimulador e que abrisse campo para o nosso trabalho. Natural de Cravinhos, estado de São Paulo, Terezinha Oliveira nasceu em 2 de outubro de 1930. Terceira filha da católica Ana e do espírita Pedro de Oliveira, Terezinha passou parte de sua infância no litoral paulista, em Santos, transferindo-se para Ribeirão Preto em 1940, após a morte do pai. Sua mãe, Ana Oliveira, vê sua mediunidade aflorar-se e busca ajuda na religião que o marido professava. Terezinha, ainda menina, acompanha a mãe ao Centro Espírita Apóstolo Paulo, onde observa com atenção os comentários evangélicos dos palestrantes. Ainda na flor da idade, percebe que nada do que ouvia lhe era estranho. Tempos depois, começa a frequentar as aulas de catecismo espírita no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, também em Ribeirão Preto, onde, além dos estudos da doutrina espírita, era prática entre seus frequentadores a participação em peças teatrais escritas e montadas por José Papa, dirigente da instituição cristã seguidora dos ensinamentos de Jesus, segundo Allan Kardec. Terezinha participou de algumas dessas apresentações. A adolescente Terezinha Oliveira começa a frequentar o curso de datilografia e auxiliar de escritório da Escola e Biblioteca dos Pobres, instituição fundada e mantida por espíritas desde 1928. Entre os fundadores estava Gustavo Marcondes Zanardini, um dos mais importantes idealistas espíritas do estado de São Paulo. O seu Gustavo Marcondes, ele veio de Ribeirão Preto, onde militou no movimento espírita, né? E em Ribeirão Preto ele fundou a Escola e Biblioteca dos Pobres. Porque seu Gustavo, embora fosse da área bancária, né, ele era funcionário do Banco do Brasil, ele era um educador nato e desde o começo da sua tarefa se preocupava muito com a criança e com o jovem, né, principalmente a criança e o jovem carente. Então lá em Ribeirão ele fundou essa Escola e Biblioteca dos Pobres. Para ajudar nas despesas da família, Terezinha sai à procura do primeiro emprego. Com a educação recebida no ambiente familiar e a preparação profissional na instituição espírita, emprega-se como escriturária, uma das poucas profissões existentes na época para moças. Em 1945, quando o mundo respira aliviado com o fim da Segunda Guerra Mundial, a família Oliveira transfere-se para São Paulo. Na capital paulista, Terezinha, apesar das dificuldades, conclui o ginásio, pelo então chamado Madureza, que favorecia a quem não pudera realizar os cursos regulares.
Com a excelência dos ensinamentos espíritas recebidos através das obras dos pioneiros Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany e dos recentes livros psicografados pelo jovem e médio Chico Xavier, Terezinha Oliveira consolida para sempre sua adesão ao Espiritismo. Na década de 50, as famílias brasileiras procuram se adaptar aos novos tempos. Em 1956, a família Oliveira muda-se para Campinas, São Paulo, onde passam a frequentar o já renomado Centro Espírita Allan Kardec, fundado em 1938 pelo mesmo Gustavo Marcondes Zanardini, o idealista espírita da Escola e Biblioteca dos Pobres de Ribeirão Preto, hoje conhecido como o Apóstolo da Educação. Terezinha Oliveira e Gustavo Marcondes se encontram pela primeira vez. Me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que a vi. Nós estávamos numa das salas do Instituto Popular Humberto de Campos, um grupo de jovens, tendo aula de inglês com outro companheiro. Era uma coisa extra, fora a mocidade, né? Mas ele se propôs a dar essas aulas de inglês e nós estávamos ali reunidos, quando a Terezinha apareceu na porta, assim, sorrindo, e acenou para todos nós. Figura simpaticíssima, jovem, bonita, sorridente. Então, marcou muito essa primeira presença. E logo em seguida, ela começou a participar das reuniões da Mocidade Espírita. E naquela época não havia limite de idade. Participavam jovens de 14, 15 anos como eu, até pessoas mais velhas. E, então, às vezes, eu sentia até um pouco de inibição diante dos mais velhos. Terezinha Oliveira ingressa, então, na Mocidade Espírita do Centro Allan Kardec e ajuda a fundar o jornal Alavanca. Passa a fazer parte da sua diretoria e colaborar com seus editoriais. Em 1957, conclui o curso normal. No ano seguinte, participa de um encontro de jovens espíritas em São José do Rio Preto, onde se encontra pela primeira vez com o médium Divaldo Franco. E a partir daí ela começou esse trabalho de divulgação da doutrina através da oratória. Então ela deixou um pouco os trabalhos junto à mocidade e começou a participar mesmo na divulgação doutrinária por Campinas, São Paulo e outras cidades, né, do Brasil. Ela era bastante convidada. É um trabalho que ela realiza até hoje, de palestras, divulgação doutrinária. Em 1959, 3 acontecimentos especiais mudam para sempre a vida da jovem Terezinha Oliveira. Ela classifica-se em primeiro lugar num concurso de oratória de improviso realizado em Bauru. Ingressa no funcionalismo municipal de Campinas após prestar concurso público e faz sua primeira palestra como oradora espírita em 29 de agosto na cidade de São Carlos. Na década de 60, ingressa no movimento de unificação espírita, do qual é eleita presidente por 2 períodos. Conhece pessoalmente Chico Xavier. O médium espírita passa a encaminhar pessoas da região de Campinas para serem atendidas por Terezinha Oliveira no Centro Espírita Allan Kardec. Eu procurei o Chico Xavier, juntamente com os meus pais, era um adolescente, porque eu tinha perturbação espiritual e não sabia o que fazer com aquilo. Depois de já ter percorrido aí psiquiatra, psicólogo, benzedeira, padre, pai de santo, eles resolveram me levar ao Chico Xavier como última tentativa de endireitar o rapaz. Nós conversamos e entre as coisas que ele me orientou, uma delas foi que procurasse em Campinas o Centro Espírita Allan Kardec e que ali procurasse a Terezinha de Oliveira, que ela iria me orientar naquilo que fosse necessário do ponto de vista da minha formação espírita e do encaminhamento da faculdade mediúnica. Foi isso que eu fiz. Eu vim para cá, meus pais foram conversar com a Terezinha, primeiro contaram o caso todo,
E depois eu fui ao encontro da Terezinha, eu me lembro até hoje que quando entrei pelo Centro Espírita Allan Kardec, aquele corredor, aquele salão grandão, e a Terezinha estava lá no fundo, ela tinha acabado de dar uma aula. E eu a vi ali, cercada ali pelos alunos, pelos seus companheiros de trabalho, ela já com o cabelinho grisalho, né, daquela forma característica que a gente conhece, e de lá para cá ela se tornou uma grande companheira, uma grande orientadora sobretudo. Terezinha Oliveira, além de se dedicar às atividades de divulgação doutrinária da instituição e elaborar cursos de espiritismo, faz parte de sua diretoria, chegando a ocupar a presidência por 4 gestões, de 1980 a 1988. Pesquisadora dedicada, começa a escrever livros que examinam os princípios doutrinários espíritas e, especialmente, os ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz do cristianismo redivivo. No movimento espírita, se as pessoas quisessem conhecer a vida, os ensinamentos, a história de Jesus, na literatura espírita, nós quase não possuíamos. Tínhamos elucidações evangélicas ou espíritas do Saião e do Cair Barchutel, as obras que o Cair Barchutel escreveu. Mas uma obra de análise histórica não possuíamos. E ela fez isso ao longo dos anos, num curso que tornou-se portentoso no tocante às informações e que nós possuímos no Centro Espírita Allan Kardec com toda facilidade. E o que é lamentável é que as pessoas, de forma geral, não consigam reconhecer a importância do estudo do aspecto histórico da vida de Jesus. E ela conseguiu fazer isso com uma linguagem didática e científica. Porque todas as fontes são citadas, todas as informações são confirmadas. A preocupação dela de apresentar aquilo que de melhor os historiadores encontraram de Jesus até o momento. A Terezinha é uma figura excepcional, firme, é um amor de criatura, é um coração imenso, é uma dedicação completa à doutrina espírita, inteligente. Escreveu uma interpretação muito bonita das parábolas de Jesus, muito bonita, temos várias na estante espírita, mas ela escreveu muito bonito. Ela tem um estudo profundo que ela dá aula sobre a mediunidade dentro do Centro Espírita, já presidiu o Kardec. Ela é aquela que semeou, não é? E a planta nasceu e deu frutos. Como pessoa, ela tem um porte, uma postura, que eu digo é a verdadeira postura espírita, que eu acho que todo espírita deve ter. Ao mesmo tempo de firmeza, de segurança, de bondade, de nobreza, de humildade. E que está sempre disposta a te abrir a porta para aquilo que você precisa. Então, para mim, foi assim. Ela é uma pessoa muito acessível. Terezinha Oliveira é uma pessoa que você quer conversar com ela, você precisa conversar sobre problemas pessoais seus, sobre dúvidas que você tem, ou sobre a vida, sobre qualquer coisa da sua vida. Ela é uma pessoa que está sempre de coração muito aberto, te ouve, conversa com você, dá conselhos, também recebe conselhos. É uma pessoa humana, acima de tudo humana. Terezinha é uma pessoa muito acolhedora, muito simpática, né? Muito fraterna. Quer dizer, essa fraternidade e essa empatia que ela demonstrou ao me receber foi fundamental para que eu também me interessasse pela doutrina espírita, porque eu poderia muito bem recusar aquele convite. Eu não tinha nenhuma familiaridade com a doutrina espírita, não tinha nenhum interesse também em seguir espiritismo, só estava ali porque estava precisando. E a maneira como a Terezinha me acolheu foi muito importante porque eu me senti compreendido, acolhido e orientado. Então, essa primeira fase foi fundamental. Depois teve a fase que eu passei a ser aluno da Terezinha. Eu passei a frequentar os cursos que ela coordenava, dirigia, juntamente com o tratamento espiritual ao qual fui submetido. Eu passei a frequentar os cursos de iniciação, depois sobre mediunidade, etc, etc. E esses cursos todos eram orientados pela Terezinha. Então eu fui aluno dela, me tornei um admirador do trabalho dela, da
competência que ela tem para transmitir o conhecimento espírita. Ela é uma oradora, assim, brilhante, né? Porque ela explica com aquela facilidade de quem conhece o assunto. Aquilo parece que flui dela naturalmente. Ela é capaz de ensinar espiritismo para pessoas cultas que já têm um conhecimento maior. Como ela é capaz de pegar as pessoas simples que nada sabem e com palavras simples, com a mesma singeleza, com a mesma bondade, com a mesma simplicidade, ela levar o conhecimento para aquelas pessoas, de forma que aquelas pessoas entendam. Ela sabe evitar o endeusamento. Ela não permite elogios, porque na conta dela são todos desnecessários. Então é a discípula de Jesus. É a mulher que entendeu o seu papel no mundo. Não exige das pessoas, aprendeu a trabalhar em silêncio. É esta mulher notável que encanta pela sua singeleza, pela sua espontaneidade, pela sua simplicidade, mas que se agiganta no processo de divulgação doutrinária e de contribuição com o mundo pelo valor dos seus talentos. Certa vez, ao apresentá-la numa das palestras no centro, eu disse tudo que eu senti a respeito dela. E ela depois me conversou, pediu para não fazer dessa maneira, porque não era o caso, né? Ela não gostava disso. Mas eu sempre a vi com muita admiração, esse trabalho todo. Porque além dela ser essa grande oradora, ela tinha vida em família, com a mãe, com os irmãos, em casa, né? Podemos perceber a afinidade que Terezinha Oliveira tem com Allan Kardec nos conhecimentos, no que ela traz, na bagagem de informações e de conhecimentos que ela traz acerca do Espiritismo. Ela jamais deixa Allan Kardec de lado nas suas colocações. Sempre pautada pelos conhecimentos da codificação, Terezinha Oliveira nos traz conhecimentos importantíssimos para o movimento espírita, mas sempre pautada em Allan Kardec. Agora eu falarei da Terezinha funcionária pública. Ela trabalhou comigo em 2 lugares. Primeiro na Secretaria dos Negócios Internos e Jurídicos, onde eu era secretário. E mais tarde, quando eleito prefeito, ela foi para o gabinete do prefeito. E quando o chefe, o diretor do departamento de expediente, que leva ao prefeito os processos para serem assinados, depois que estes passaram por todas as instâncias administrativas, o chefe do expediente é que chega mais junto ao prefeito e despacha os documentos sérios. Quando o Dr. Plínio aposentou-se, eu designei a Terezinha como sua substituta. A gente se tornou companheiro de atividade, pudemos trabalhar em conjunto em várias atividades. Eu passei a dar aula nos cursos que ela orientava e de lá para cá a gente vem mantendo um contato bastante estreito em várias frentes de trabalho, mas é sobretudo uma grande pessoa. Sobretudo uma pessoa humana, extraordinária. Uma vida de ideal, de fidelidade, de divulgação doutrinária num período em que as mulheres não viajavam, sequer sozinhas. E Terezinha Oliveira enfrentava horas de ônibus, entregando a sua juventude, naquele período de maior dificuldade, para levar o Evangelho, levar o Espiritismo a regiões longínquas. Enfrentou situações delicadas, que não seriam apropriadas para uma mulher, mas também teve a oportunidade de dizer que nesse período, nessa trajetória de divulgação doutrinária, nada, nunca de ruim e de mal aconteceu com ela. Nenhuma doença, nenhuma dificuldade. Ela conta que ficava doente antes, na hora da palestra ficava boa. A Terezinha, tanto lá na Secretaria de Justiça, quanto aqui no gabinete do prefeito, funcionária exemplar. Dedicada, silenciosa, guardadora dos segredos mais profundos que caminham pelos corredores da administração pública. Discreta, sem carranca, todavia, sem cara feia, sempre serena e cumprindo seus deveres com exação, com dignidade, com atitudes. Terezinha é, portanto, uma figura tanto da vida pública como da vida doutrinária. Nota 10. Acredito que ela represente esses companheiros mais desenvolvidos, experimentados e devotados, que perante as leis universais e a vida, assumiram a responsabilidade de orientar, instruir
e guardar aqueles que se perderam no pretérito. Então eu creio que Terezinha Oliveira, junto a muitos confrades, foi em linguagem poética, mas verdadeira, o anjo bom, que protegeu, instruiu, ajudou a edificar. Quando eu comecei em 2002 no Centro Espírita Allan Kardec, eu me deparei com essa metodologia, esse conjunto de conhecimentos que são dispostos no curso de iniciação ao Espiritismo, que é ministrado pela Dona Terezinha e foi compilado por vários conhecimentos que a Dona Terezinha Oliveira trouxe para nós, não é? E esses conhecimentos se mostraram para mim fundamentais para que eu pudesse ter um raciocínio lógico a respeito da filosofia espírita, a respeito da religião espírita. Foi assim que eu conheci mais profundamente os conhecimentos do Espiritismo. Para mim, o trabalho da Terezinha Oliveira em compilando essas informações, todos esses conhecimentos, ele serve para a humanidade. Ela é sempre uma referência, né? Todos os trabalhos que eu tenho produzido no campo da mediunidade, que têm sido publicados, primeiro eu submeto a Terezinha. Então, é uma referência que eu tenho até para ter uma crítica mais fundamentada acerca da qualidade ou não do trabalho. Acho que isso é importante, sempre ter uma pessoa com mais bagagem, com senso crítico apurado, né, com conhecimento suficiente para orientar. E o que a gente tem feito é isso. Eu me espelho muito na simplicidade que a Terezinha apresenta na sua conduta. Eu acho que isso é fundamental e isso tem norteado o meu trabalho aí. Então, do ponto de vista de fundamentação do conhecimento espírita, ela é uma referência inegável. Então, é uma pessoa, para mim, que tem aquela altivez nobre, não é altivez de orgulho, mas aquela pessoa que se impõe por si mesma, né? Que demonstra uma dignidade muito grande, que tem um conhecimento profundo, que escreveu mais de 600 obras, que se dedicou a fazer livros de cursos para que se pudesse estudar o Espiritismo, reuniões mediúnicas, ensina sobre mediunidade, o que é o Espiritismo, é sobre ciência também, porque ela fala, num livro de curso dela, ela tem um capítulo inteiro sobre evolução do homem. Fala de quando surgiu o homem, quer dizer, é uma pessoa que busca conhecer para poder dar o melhor de si. O último livro que ela escreveu, que eu apreciei muito, eu até comentei com ela que tinha um estilo diferente do estilo próprio dela, né? Então, a mediunidade, eu acho que é dessa forma bem sutil, nada ostensiva. E ela me mostrou umas poesias que ela escreveu, não espíritas, mas de um estilo completamente diferente, rico em poesia, em rima, em tudo que uma poesia clássica tem, e que eu penso que também esteja inspirado por algum poeta. Curiosamente, quando compartilhou conosco, e ainda de maneira muito modesta, oferecendo páginas mimeografadas, xerocadas dos seus arquivos, mas ela pouco fala das suas poesias. Ela me faz lembrar uma frase de Paulo Apóstolo. Fiz-me pobre para os pobres e rico para os ricos. Então ela é assim, quando ela está num meio maior, que tem conhecimento maior, ela tem aquela linguagem que é apropriada para aquele ambiente. Mas quando ela está no meio simples, ela é simples como simples. Ela é e era, desde aquela época, uma figura iluminada. Para mim, ela tem uma importância muito grande por causa desse incentivo, por causa do apoio,
Então, eu tenho na Terezinha um marco importante na minha vida, uma mestra, que ela não gosta de ser chamada assim, mas uma amiga, uma companheira que nunca se fez superior, que sempre se colocou no nosso nível, no mesmo nível, com quem tenho a liberdade até de algumas vezes ter divergências, porque depois que a gente amadurece, a gente também tem, às vezes, divergências, mas nunca tivemos nenhuma briga, nenhuma discussão, nenhum desentendimento que pudesse afastar essa admiração que eu tenho por ela, essa amizade que nós temos uma pela outra. Eu coloco a Terezinha, coloco a Deise, coloco a Julieta, e outras tantas pessoas, né? A gente nem gosta de separar assim, as verdadeiras continuadoras do seu Gustavo Marcondes, o fundador do Centro Espírita Allan Kardec, né? Elas foram arrimos fortes, colunas firmes da mantença, da pureza doutrinária, da firmeza doutrinária dentro do Centro Espírita Allan Kardec, não aceitando misticismo, deturpação na mediunidade, que é coisa muito comum, interpretações de textos segundo a pessoa que fala, mas o espiritismo simples, bonito e perfeito como é. A Terezinha é isto. Em 2009, 50 anos depois, Terezinha já realizou mais de 3.000 palestras, publicou centenas de textos e uma vintena de livros que buscam educar o ser humano para viver uma vida melhor, amando seus semelhantes como a si mesmo. Sua obra sempre seguiu os ensinamentos de Jesus e de Kardec, preservando a pureza doutrinária do Espiritismo sem nada pedir em troca. Deus lhe abençoe, Terezinha Oliveira. Ela é uma mestra. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas brilhando, tornemos sombras em luz, na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá. Fala, alma torturada, Jesus a luz de Judá. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas brilhando, tornemos sombras em luz, deixando além esquecidas mágoas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz.